Olá, está começando mais um programa Uniso Comunidade. No programa de hoje vamos falar sobre o coronavírus. Essa infecção se espalha rapidamente pelo sistema respiratório. Para saber mais sobre este assunto, vamos receber o coordenador do curso de Biomedicina da Uniso, professor Dr. Eric Diego Barioni. Está no ar o Uniso Comunidade. No Uniso Comunidade de hoje, o coronavírus, o novo agente chamado de novo coronavírus nCoV 2019. Ele foi descoberto no fim de dezembro do ano passado, após ter casos registrados na China. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, são já 29 mil casos registrados em 12 países, com mais de 560 mortes, o que mobilizou organismos internacionais e a comunidade científica na busca por respostas sobre prevenção, transmissão e tratamento desse novo tipo de coronavírus. Para saber mais sobre este assunto, estamos recebendo o coordenador do curso de Biomedicina da Uniso, o professor Dr. Eric Diego Barioni. Como de praxe no nosso programa, a gente vai conhecer o perfil do nosso entrevistado. Dr. Eric, muito obrigado pela sua presença. Gostaria que o senhor falasse da sua graduação, o senhor que é biomédico, onde fez a sua graduação, o seu mestrado, o que pesquisou e o que também pesquisou no doutorado. Fernando Negrão, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui no Uniso Comunidade. É sempre um prazer poder falar para vocês, para a nossa comunidade interna e para a nossa comunidade externa também aqui da cidade de Sorocaba e região. Eu sou biomédico, minha formação foi na cidade de Itu, no Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio. Trabalhei por um bom período em laboratórios de análises clínicas, então realizando exames de sangue, exames de urina, outros exames também. E na sequência eu fui para a área acadêmica fazer o mestrado e o doutorado. Durante a graduação me apaixonei pela área acadêmica, um professor toxicologista me encantou muito os conhecimentos que ele tinha e eu tentei seguir os passos dele, então busquei o meu mestrado e fiz o meu mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, no Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas, e na sequência já fiz o doutorado na mesma instituição, na mesma faculdade. Então, meu título de mestre e doutor é em Ciências, com área de concentração em toxicologia e análises toxicológicas. O que o senhor estudou nessas duas, no mestrado e doutorado? Durante o mestrado, Negrão, eu trabalhei com uma planta símbolo do estado do Rio Grande do Sul, chamado Marcela. O nome científico dessa planta é Achirocline satureoides, e ela popularmente é utilizada para o tratamento de algumas afecções benignas, de evolução benigna, como resfriados, insônia, né? Alguns tipos de insônia, ansiedade. É utilizado popularmente pela população e para alguns casos de inflamação, a população também utiliza. E nosso objetivo de estudo foi investigar se de fato essa planta tinha ação anti-inflamatória ou imunomoduladora, não necessariamente anti-inflamatória, mas que modulasse de alguma forma o sistema imunológico, alterando a inflamação. E a gente viu que sim, a população, o uso tradicional tinha razão, ela realmente tem efeitos imunomoduladores. A nossa pesquisa mostrou, não necessariamente anti-inflamatórios, mas imunomoduladores. Tem uma questão muito interessante, Negrão, que lá no Rio Grande do Sul, as pessoas costumam, na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, fazer a coleta desta planta. É uma florzinha amarela, são inflorescências amarelas, utilizadas para chá, as pessoas colocam dentro de travesseiro também, para ficar mais calmo, leva no avião. Então, as pessoas no Rio Grande do Sul, acho que Santa Catarina também, eles costumam colher a Marcela durante a Semana Santa, principalmente na Sexta-feira da Paixão, porque acreditam que nessa semana a planta tenha um efeito diferenciado e etc.
Mas o que é muito interessante é que esse conhecimento tradicional é totalmente correto, porque nesse período do ano é o período em que as inflorescências carregam a maior concentração de metabólitos, de substâncias que, de fato, no nosso organismo produzem uma série de efeitos positivos, benéficos. Então, isso ficou uma coisa bem interessante. Não foi o que nós pesquisamos, mas foi o que nós identificamos na literatura durante a pesquisa. Já no doutorado, Negrão, eu trabalhei com obesidade e inflamação, porque nós exploramos o fato de todo obeso ou todo indivíduo numa situação de sobrepeso estar inflamado. Não é uma inflamação como aquele processo de quando a gente acaba se machucando, que fica dolorido, fica quente, fica vermelho. Não é essa inflamação, mas é uma inflamação crônica de baixa intensidade, praticamente não perceptível pelo indivíduo. Então, o indivíduo obeso, em sobrepeso, por conta dessa inflamação, ele acaba desenvolvendo uma série de outras comorbidades, que são a resistência à insulina, o diabetes, hipertensão, câncer. Então, todas essas doenças essas comorbidades possuem como origem, na obesidade, o processo inflamatório. E nós estudávamos um medicamento ansiolítico, veja só que loucura, nós estudávamos o diazepam, que é um dos principais benzodiazepínicos utilizado amplamente no mundo todo. O diazepam, ele se liga no sistema nervoso central, cérebro e outras estruturas, e ele causa uma diminuição da ansiedade. Então, existem receptores específicos que o diazepam se liga, produzindo uma diminuição da ansiedade. No entanto, Negrão, nós, por meio de trabalhos científicos que foram publicados no mundo, vimos que não no sistema nervoso central, em outros sistemas, como o renal, hepático, como o sistema sanguíneo, nesses sistemas que não são o sistema nervoso central, também existem receptores para benzodiazepínicos, por exemplo, o diazepam. E quando o diazepam se liga a esses receptores, ele causa uma série de efeitos. E esses receptores também estão presentes nas células que controlam a inflamação. Então, uma vez que o diazepam se liga lá nesses receptores dentro das células, ele causa uma série de alterações de sinalização e promove efeitos anti-inflamatórios, imunomoduladores. Então, a gente estudou isso também em modelos animais de experimentação, em células, trabalhava diretamente com os adipócitos. Então, foi bem interessante. Muito bem. Doutor Eric, a gente percebe então que o conhecimento empírico da população, no caso da Marcela, que o senhor estudou lá no mestrado, da onde que vem esse conhecimento? Como é que ele vem passando de geração para geração? Alguém um dia entendeu que a Marcela... Será que foi sentindo, experimentando, até chegar numa conclusão científica como essa? Veja bem, Negrão, desde a antiguidade a humanidade, ela, no seu desenvolvimento, tenta encontrar na natureza a possibilidade de alimento, de transporte, de veneno para caça, né? Também de substâncias tóxicas para os confrontos e também substâncias medicinais, que assim como as substâncias tóxicas eram encontradas nas plantas, utilizadas para caça e também para fins de confronto entre diferentes tribos, enfim, diferentes grupos, as plantas também tinham efeitos medicinais. E nessa busca, tentativa e erro, então de repente aquela planta tinha efeito tóxico, a pessoa experimentava e morria. Mas aquela outra planta tinha efeito benéfico, terapêutico e a pessoa melhorava. E assim o conhecimento foi se difundindo, né, e sendo transmitido de pai para filho, de avós e assim por diante. É dessa forma que esse conhecimento vem desde a antiguidade até os dias de hoje, e é por isso que a ciência olha com muito carinho e cuidado para o conhecimento tradicional,
porque é óbvio que o conhecimento tradicional não carrega aspectos científicos, mas ele traz muita verdade. Então, se faz a pesquisa avaliando, olha, é utilizado tradicionalmente para inflamação, então certamente tem efeitos anti-inflamatórios ou imunomoduladores. Vamos pesquisar quais são os constituintes que existem lá, se realmente os efeitos são benéficos, se existem substâncias que são tóxicas e qual é a melhor forma para se utilizar aquela planta, por exemplo, né? Se é um chá, se não é um chá, enfim. Quer dizer, mas independente disso, eu acho que tem que ter muito cuidado nessa hora, porque esses conhecimentos empíricos, hoje estamos numa geração de fake news, né? Então, de repente, você pode surgir aí na internet algumas alternativas, soluções para doenças, e a pessoa pode achar que aquilo que está lá publicado é verdade e chegar até ao óbito, né? Mas é de época, né? Alguns tipos de medicamentos que surgem de época. Então, aí vem a época eu lembro de uma palma que misturada com uísque era um remédio para câncer. Tá? Qual é o risco, de repente, você colher aquela palma e bater ela no liquidificador com uma bebida alcoólica e, de fato, não dar resultado ou dar resultado? Enfim, não tem comprovação científica disso. Você pode até criar um problema sério de saúde. Depois teve o óleo de coco. O óleo de coco também virou solução para tudo. Enfim, como é que surgem dessas coisas? São fakes mesmo ou são experimentos iniciais que, olha, eu vou pesquisar isso, mas alguém já propaga de que isso vai virar um medicamento? Existem vários pontos. Primeiro ponto que eu destaco para você que está nos assistindo. É muito importante tomar cuidado quando for adquirir alguma erva para tratamento de algum problema. Tem que ir em locais que vendam isso e que sejam reconhecidamente responsáveis por essa venda, sejam locais registrados, que essas ervas não fiquem expostas ao ambiente, como a gente vê em feiras, etc. Porque, veja, estamos falando de coronavírus, né? Vamos falar sobre coronavírus, por exemplo. E eu estou falando, estou tossindo e as gotículas estão caindo. Então, imagina numa feira livre, onde todo mundo coloca a mão, todo mundo fala, todo mundo chega ali. Então, isso é um problema. Porque pode ter crescimento de bactérias, crescimento de fungos. Então, você que vai fazer a compra de uma espécie vegetal para uso em chá, essas espécies devem ser vendidas dentro de embalagens com informações sobre quem produziu, como utilizar, com informações sobre a época do ano que foi colhida. Tudo isso é bastante importante. Nós temos que tomar cuidado quando a gente vai em algum lugar e acha que aquela planta por exemplo, isso daqui é o hortelã. Se você tem muita certeza, se tem alguém lá para realmente te dar certeza disso, ok. Se não tem certeza, é melhor evitar. Por quê? Porque existem muitas espécies que são semelhantes. E nessa semelhança, você pode se confundir e consumir uma espécie que não tem efeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, você pode consumir uma espécie que tem efeitos tóxicos. Eu lembro de uma situação até próxima, uma pessoa que trabalhava comigo, ela viu o capim-elefante e achou que era erva cidreira, pelo mesmo formato da folha, e foi fazer chá com aquilo. Pois é. Quer dizer, que é um perigo, de repente. É um perigo, né? Tem pessoas que são conhecedoras, né? Mas o achar que... Mas o achar que é perigoso. Também tem outra coisa interessante, Negrão. Existem determinadas plantas que são vendidas aí pelo comércio, pela internet, que são consideradas milagrosas e emagrecem de fato, mas, na verdade, muitas vezes essas plantas elas estão batizadas com medicamentos, com medicamentos para ansiedade, com medicamentos que evitam o consumo de alimentação e, na verdade, não é o efeito da planta, a pessoa pode se intoxicar com isso, também tem essa questão. E, por último, para finalizar a sua pergunta, muitas pessoas que comercializam esses produtos acabam divulgando que determinado produto é bom para tudo. Então, você vê muitas vezes nos comerciais de alguns programas determinados tipos de produtos naturais que são bons para tudo. É óbvio que
pode ser que sim, a longo prazo aquilo é bom para a tua saúde de maneira geral, mas o resultado sobre uma doença especificamente, ou em todas aquelas doenças que são divulgadas, pode ser muito assim, muito mais, menos intenso do que se espera. Então tem que se tomar cuidado também com esse marketing, de certa forma, irresponsável, que leva as pessoas a achar que o óleo de coco é bom para tudo, quando pode trazer efeitos que não são bons para o organismo. Isso se for óleo de coco de verdade que está ali, né? Exatamente, né? Exatamente. Então a população tem que tomar cuidado. Questões de fake news. Agora há pouco eu falava com o pessoal sobre o coronavírus e falava com eles sobre uma série de materiais para divulgação digital que eu recebi num grupo de WhatsApp de profissionais da saúde, que vinham lá com o símbolo do Ministério da Saúde, escrito Ministério da Saúde, mas que era fake news, não era Ministério da Saúde. As informações que estavam ali eram absurdas, ao mesmo tempo que tinham informações que não eram absurdas. Então a população ela fica exposta a essa possibilidade. Então a população de maneira geral, mesmo nós profissionais da saúde, vocês profissionais do jornalismo, obviamente, a gente tem que sempre, e vocês muito melhor do que a gente sabe, tem que se preocupar com a fonte, da onde vêm essas informações, quem publicou, quem falou sobre isso. Então vamos começar a definir o que é coronavírus, da onde surge, por que de repente virou o mote de 2020, nesse início de ano, falar de coronavírus. O coronavírus, Fernando, na verdade ele não é um novo vírus, é um vírus já conhecido. Existem diferentes tipos de coronavírus. Alguns deles, inclusive, causam frequentemente resfriados em humanos. Então, alguns estudos até dizem que certamente as pessoas já tiveram contato com o coronavírus. E assim como existem coronavírus que infectam humanos, existem coronavírus que infectam animais, né? E alguns vírus têm a capacidade de mutação, então o material genético daquele vírus é capaz de se modificar. Essa modificação gera ao vírus novas qualidades, novas habilidades, e ele acaba aí tendo uma capacidade para infectar outros tipos de animais. Então, o que nós temos? Esse 2019 nCoV. Esse é um tipo que chamamos de novo vírus, novo coronavírus. Aparentemente, o reservatório são os morcegos, que são comercializados lá na China, etc. Provavelmente esse vírus não existiu agora, provavelmente ele já existia, mas o contato humano com a urina, com as fezes do morcego, pode ter facilitado essa infecção. E daí tivemos contato com esse vírus que agora chamamos de 2019 nCoV, o novo coronavírus, porque é agora que ele infectou humanos e estamos de fato conhecendo esse vírus. Mas ele poderia já existir no morcego e, tendo existido ou não no morcego, ele ganhou essa propriedade de infectar humanos. Agora, a questão cultural, professor, quando a gente fala de consumo da carne do morcego, eu recebi inúmeros vídeos, são dantescas as cenas da gente vendo as pessoas consumindo a carne do morcego. Para a nossa cultura, ela é absurda. Porém, para a cultura do oriental, parece ser uma coisa convencional. Isso a gente... E aí falaram de consumo da carne do morcego, carne de cachorro, carne de cobra. De fato, esta carne que é consumida, que propagou o coronavírus, é questão de cultura ou seria um absurdo falar nisso de consumir essa carne desse tipo de animal? Olha, Negrão, para a nossa cultura, realmente é bem estranho, né? Mas para a cultura deles, não. Eu já vi várias pessoas criticando, por que comer morcego? A China é um país bem populoso, eu não sou a melhor pessoa para falar disso, meu conhecimento sobre isso ele não é tão vasto, mas é um país populoso
que passou por momentos de problemas com fome, etc. E a população, ao longo dos anos, desenvolveu maneiras para se adaptar e resistir às dificuldades. Então, o consumo, por exemplo, de morcegos é parte dessa adaptação, é parte da cultura desses chineses. Eu, enquanto vejo as pessoas criticando, acho que não nos cabe criticar uma cultura que não é nossa. E assim, pelo que a gente tem de dados na literatura e pelo que eu pude pesquisar, o problema não é o consumo da carne, mas o problema é que, diretamente, o problema não é o consumo da carne. Indiretamente, porque para se consumir precisa ter o morcego. Esses morcegos são vendidos, ficam dentro de gaiolas, urinam, defecam, e alguém precisa limpar isso. E o contato com os aerossóis que são liberados dessa urina, dessas fezes, pode ter infectado o primeiro humano que passou a infectar outras pessoas. Então, acho que julgar a cultura é muito complicado, né? Para a gente realmente é diferente, mas cada cultura é uma imersão diferenciada e tem a ver com muitos fatores, né? Agora, então, o primeiro, a situação de um coronavírus é um resfriado comum, aparentemente. Na verdade, os sintomas que são provocados por essa infecção, de acordo com a literatura, são semelhantes aos de um resfriado ou uma gripe. Então, são dores pelo corpo, dores musculares, febre, tosse, né? E podem existir casos assintomáticos e casos mais graves, que evoluem para pneumonia, né? Para uma inflamação pulmonar que pode evoluir aí de uma maneira muito ruim para insuficiência respiratória. É importante ressaltar que existem populações mais suscetíveis a essa evolução negativa para pneumonia e insuficiência respiratória. Quais são essas populações mais suscetíveis? São aquelas populações que possuem doenças crônicas, idosos, crianças. E, consequentemente, professor, na hora que a gente percebe os sintomas dessa natureza, senão a gente alerta a população de uma forma até negativa, todo mundo que ficar resfriado ou gripado fala, estou com coronavírus. O coronavírus, ele tem alguma situação pontual, um momento em que você consegue já definir só pelo aspecto físico do paciente ou obrigatoriamente entra na sua área da biomedicina, tem que fazer um teste, tem que fazer um exame mais elaborado? Na verdade, é assim, os sinais, eles não são específicos. Então, os sinais, eles são inespecíficos, semelhantes aos de um resfriado ou de uma gripe. É preciso o diagnóstico. O diagnóstico é feito por uma técnica chamada PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. Então, uma técnica que vai justamente identificar o material genético do vírus. Então, uma vez identificado o material genético do vírus naquele indivíduo, ele tem a presença daquele vírus. O que é importante a gente deixar a nossa comunidade informada? Para que a nossa comunidade fique em paz. Porque o vírus, nós não temos ainda casos confirmados dessa infecção no Brasil, certo? Existem casos suspeitos. Então, obviamente, o vírus ainda não chegou, não tem conhecimento sobre se ele chegou no Brasil, os casos são suspeitos. Então, óbvio que se você começar a ter sinais e sintomas como esse que nós falamos aqui, a sua preocupação com relação ao coronavírus deve ser mínima, porque, na verdade, é possível que seja aí um resfriado, uma gripe causada pelo vírus influenza e não o coronavírus, porque os casos são meramente suspeitos. Então, nós vimos recentemente agora, até nós conversávamos antes, que o estoque de máscaras nas lojas especializadas para produtos médicos, etc., estão acabando. E isso mostra que a população está num estado de pânico. E, na verdade, a situação que a gente vê é uma situação muito diferente do que nós estamos habituados, né? Um país construindo um hospital em 10 dias,
tantos casos, então realmente é algo para se preocupar. Nós devemos, brasileiros, se preocupar? Sim. Devemos entrar em estado de pânico? Não. Devemos adotar medidas importantes para prevenção, para que a gente fique prevenido. E não pensando somente em coronavírus, mas medidas de prevenção para que a gente evite passar uma virose, outra qualquer para uma pessoa, como, por exemplo, por um resfriado, uma gripe, ou algum tipo de virose que cause transtornos gastrointestinais, diarreia, vômito. Então, o ideal é que a gente adote hábitos saudáveis, pensando não somente no coronavírus, mas na nossa realidade atual. O professor Dr. Eric Barioni vai dar algumas dicas e orientações sobre esses hábitos saudáveis daqui a pouco, após o intervalo. Não saia daí. A Câmara Municipal de Sorocaba aperfeiçoa seus meios de comunicação com a sociedade, ampliando a transparência e dando visibilidade aos trabalhos realizados pelo Legislativo da cidade de Sorocaba. No Facebook, a comunicação das matérias ficou mais leve e direta, facilitando o acesso e a rápida compreensão dos temas discutidos. Hoje temos transmissão ao vivo através de lives, enfocando atividades internas e externas dos parlamentares. No Face você também encontra eventos para audiências públicas, campanhas e fotos exclusivas da cidade. No Instagram você pode acompanhar campanhas, a atividade dos servidores e enfoque diferenciado no IGTV e nos stories do Insta. Nossa audiência só aumenta e hoje os trabalhos da Câmara são acompanhados pela TV Câmara e pela Rádio Câmara em todo o mundo. No Face alcançamos mais de 10 mil seguidores. No Insta, triplicamos os seguidores, que chegam a mais de 1.500. Além destas ferramentas, você pode mandar o seu alô, crítica ou sugestão para o nosso WhatsApp. E pelo Twitter, você acompanha instantaneamente notícias e dicas quentinhas, 24 horas por dia. Câmara Municipal de Sorocaba, com você em todo lugar e nas mais diversas plataformas de comunicação. Compartilhe essa ideia, compartilhe cidadania. Estamos de volta com o programa Uniso Comunidade. Hoje estamos recebendo o professor Dr. Eric Diego Barioni, ele que é coordenador do curso de Biomedicina da Universidade de Sorocaba. E o assunto é esse que está em voga, que é o coronavírus. O professor fez um perfil dele, profissional, no bloco anterior, falando da sua dissertação de mestrado e sua tese de doutorado, e também falando um pouco sobre a história de alguns medicamentos caseiros, né, que é um risco, às vezes, a gente acabar tendo a autonomia de comprar em qualquer lugar, achar que, como serviu para mim, pode servir para o compadre, para a comadre, para o vizinho, para a vizinha, tá? Então o professor falou desses cuidados, que obviamente tem que sempre procurar um profissional de saúde para utilizar qualquer tipo de medicamento. E aí nós começamos a falar especificamente da pauta do programa, que é o coronavírus. E aí nós estamos falando de cuidados de prevenção, professor Eric. Aí o senhor estava começando a explicar para a gente, eu falei, vamos ao intervalo, a gente volta já com essas orientações. Tem se falado muito de lavar a mão. Parece que é uma coisa tão óbvia, tão comum. E por que hoje, de repente, lavar a mão é uma necessidade, uma prioridade? A gente não sabe lavar a mão? Olha, Fernando, de fato, a gente não sabe lavar as mãos. E não é esse somente o problema. O problema é que a todo momento nós nos cumprimentamos, a todo momento nós colocamos a mão sobre mesas, colocamos a mão em... eu dei o exemplo mais cedo, no transporte público. A gente entra no ônibus, entra no metrô e segura ali. Quantas pessoas seguram aquilo ali, né? Você segura naquilo ali e está até oleoso de tanta gente que põe a mão ali. E depois você pega a tua mão e leva para a boca,
coça o olho, coça o nariz, pronto, são portas de entrada. A mão é um veículo de transmissão. Então, o ideal é lavar as mãos várias vezes ao dia. Tossiu, colocou a mão na boca, lava as mãos. Andou de ônibus, saiu do ônibus, lava as mãos. O ideal é que a gente carregue um álcool em gel. Frasquinho de álcool em gel. Frasquinho de álcool em gel em 70%, porque para alguns tipos virais ele é eficiente, vai conseguir eliminar o vírus. Ideal também, quando for tossir, espirrar, não utilizar a mão, utilizar um lenço ou fazer aquele movimento de trazer o braço e o antebraço para o rosto e não utilizar a mão, porque depois você vai cumprimentar a pessoa, pegar na pessoa e vai levar. Essa faz parte da nossa cultura, né? Faz parte da nossa cultura. Pegar e beijar. Não está bem, está com sintomas de um resfriado, de uma gripe, não fica tão próximo das outras pessoas, porque como que ocorre a transmissão? A transmissão para esses tipos de vírus, então influenza, que é o vírus que causa a gripe, ou mesmo os tipos de coronavírus que causam resfriados, ou esse coronavírus temido lá da China, eles são transmitidos por meio de secreções que nós liberamos enquanto estamos falando, no toque. Então, se você não está bem, se você está com essa virose, é interessante que você fique resguardado, não tenha um contato tão próximo com a outra pessoa, né? São formas de... são cuidados, não pensando somente no 2019 nCoV, que é o vírus lá da China, mas pensando nas nossas gripes, nos nossos resfriados. Isso são hábitos que, se a gente adotar, hoje serão muito mais eficazes do que sair desesperadamente tentando comprar máscaras, entendeu? Então, são hábitos difíceis de serem implantados. Eu confesso para você que mesmo eu sabendo que o ideal é espirrar ou tossir aqui, muitas vezes eu uso a mão. E por que isso? Porque nós estamos condicionados a isso. Sim. Então, a gente tem que trabalhar isso nas crianças para que desde cedo elas cresçam carregando esse tipo de hábito, né? E aí, lavar as mãos, existem inúmeros vídeos aí explicando, lavar entre os dedos, lavar a palma da mão, lavar até aqui a parte do pulso, enfim, lavar com sabonete. As pontas dos dedos. E depois que você lavou, né, essa mão, que você tirou até embaixo da unha, enfim, depois que você fez essa lavagem correta, na hora de sair do banheiro, se for banheiro público, utilizar uma folha de papel, né, para poder... Porque senão você acabou de fazer toda essa higienização... E suja tudo a mão de novo lá, né? Aí foi fechar a torneira, ou puxou, pegou o pegador da porta para abrir, contaminou outra vez. Por isso que existem torneiras que são bem interessantes, que você só aperta e ela sai a água, ou que você possa acioná-la com o cotovelo. Existem aquelas estruturas para você pegar papel que você pode fazer pode fazer com o cotovelo e não com a mão. Às vezes você chega ali, está até molhado, né? Porque as pessoas colocaram a mão. Então aquilo é fonte de contaminação. Também não adianta, na hora de sair do banheiro, pegar na maçaneta para abrir a porta. Então tem que tentar, de alguma forma ali, evitar contaminar a tua mão de novo. Agora, né? O álcool gel não substitui uma lavagem de mão de forma correta. A lavagem de mãos com água e sabão é uma lavagem que, a princípio, ela é importante para tirar sujeiras mais visíveis, alguns tipos de bactérias, etc. É uma limpeza mais mecânica, por isso que é importante você fazer toda aquela movimentação e etc. O álcool, também não adianta passar o álcool e secar. Passa o álcool e deixa ele agir, secar sozinho, né? Ideal usar algum produto aí que tem algum hidratante junto para você acabar não gerando um outro problema, né? De ficar com as mãos ressecadas. E utilizando esse exemplo de mãos, né? Muita gente vai ao banheiro, Fernando, e muitas vezes só lava as mãos depois que fez aquilo que tinha que fazer dentro do banheiro. Mas você entrou ao banheiro, vai colocar as tuas mãos em partes do teu corpo que estão guardadas e que estão limpas. Você precisa também lavar as tuas mãos, porque você traz sujeira da onde você vem e você vai levar bactérias que não fazem parte daquele local para aquele local. E isso pode gerar infecções de urina,
entre outras coisas. Professor, agora estamos indo para um período de carnaval e, consequentemente, uma preocupação é aglomeração pública. Principalmente, obviamente, para quem vai. Bom, eu não gosto de carnaval, eu não frequento carnaval. Mas você pertence a alguma igreja e, de repente, essa igreja vai fazer um retiro. Um retiro. Tá? Você, nesse retiro, você vai dormir aí num ambiente que você não conhece, que as pessoas que você não conhece, dormem lá num alojamento, dormem em barracas, tal. Então, não é só para quem vai para a folia, né, que vai para pular carnaval. De repente, também outras situações onde haja aglomeração pública. É uma porta de entrada para resfriados, gripes e, eventualmente, uma coisa pior? Exatamente. É até um dos cuidados que eu acabei não falando, ainda bem que você entrou nesse assunto, a aglomeração, evitar aglomeração e evitar locais fechados. Isso é importante para evitar a transmissão desses vírus. Agora, no carnaval, muita gente de fora vem para o Brasil. Existe risco de que com essas pessoas o vírus chegue ao nosso país? Existe esse risco. Pode acontecer, obviamente os aeroportos estão triando as pessoas com febre, sem febre, mas uma vez que eu fui infectado, eu vou levar aí de 5 dias a 2 semanas para começar a apresentar os sinais e sintomas. Então, nesse meio tempo, pode passar, pode ser que o vírus chegue aqui. Mas tem uma coisa muito interessante, Fernando, que acho que vale a pena a gente colocar aqui para a comunidade, que esses dias eu tive acesso a uma matéria de um jornal, que esse jornal entrevistou um pesquisador, um colega pesquisador da Universidade de São Paulo, e ele comentava que hoje nós temos visto na China a epidemia, né? E também em alguns outros países. No entanto, esses países têm algo em comum. Neste momento, eles vivenciam um inverno, né? E a Austrália, ali próximo da China, tem um contato muito próximo dos dois países. No Brasil, estamos vivenciando o verão. E essa diferença, inverno lá, verão aqui, pode dificultar, possivelmente, mas não é uma certeza, o desenvolvimento do vírus aqui em nosso país. Então, é algo que favorece não somente o Brasil, outros países também, mas nos favorece. Ainda que exista o risco desse vírus chegar no carnaval, aqui no país, é sempre bom tentar evitar esses ambientes aglomerados, esses ambientes fechados. E, assim, a gente espera que com o passar dos meses agora, esse vírus continue se adaptando para que cause menos problemas nos seres humanos, né, no seu hospedeiro, e tenhamos menos casos, então, de transmissão e morte. Outra coisa que vale também, pegando um gancho, Fernando, é que esse vírus, né, o 2019 nCoV, ele tem uma capacidade de transmissão muito intensa. Ele é passado de pessoa para pessoa de maneira muito intensa, mas a letalidade, a capacidade de causar morte, até o dia de hoje, que você tem de informações, é baixa. Então, a porcentagem... Mesmo chegando a casos, mais de 600 casos? Exato. Então, a letalidade dele hoje está em torno de 2%. É uma letalidade baixa. Se a gente for comparar com outros casos de epidemias que ocorreram, por exemplo, na China em 2003, com o SARS, que era um tipo de coronavírus que causava uma síndrome de angústia respiratória grave, a taxa de mortalidade era de 10%. E também teve um tipo de coronavírus que causou uma epidemia no Oriente Médio em 2013, se eu não me engano, e a taxa de letalidade era de 36%, muito maior. Então, ainda que esse vírus tenha um potencial de transmissão bastante intenso, a letalidade, pelos dados que nós temos até o momento, é baixa. Esse também é um outro ponto que favorece e que propicia aí que as pessoas não tenham pânico com relação a isso. Agora, há a possibilidade de chegar o coronavírus no Brasil através de importação de mercadorias, porque a gente tem, eu pelo menos tenho hábito, eu adoro comprar as coisas da China via web, né? Então lá tem
produtos, equipamentos, coisas que a gente acaba comprando com custo infinitamente mais barato. De repente, eu comprar um produto desse que eu vá até utilizar, por exemplo, uma máscara agora para o carnaval, algum adereço que eu possa pôr na boca, uma luva, um brinquedo que você vai dar para uma criança. E ele pode vir contaminado se aquele cidadão chinês que foi fazer esse produto espirrou em cima daquilo lá, isso foi embalado, veio pelo correio, chegou na minha casa, eu pego, manuseio, ponho e levo a mão na boca. Pode acontecer isso, professor? Olha, Negrão, sobre o coronavírus existem estudos, sobre especificamente esse tipo de coronavírus, o 2019 nCoV, ainda os pesquisadores estão tentando entender esse vírus. E parte do entendimento desse tipo viral é também compreender quanto tempo esse material, se ficar exposto sobre uma bancada, por exemplo, ele permanece viável. Existem vírus, não falando de coronavírus, que podem permanecer por longos e longos meses em cima de uma bancada, preservando a sua capacidade infecciosa. Assim como outros vírus, se passar um tempo sobre uma bancada, logo perdem a sua capacidade infecciosa. Não desconheço essa capacidade do 2019 nCoV, se ele tem um longo período de possibilidade de duração sobre um local não vivo, né, inerte, ou se ele acaba perdendo a sua capacidade de infecção rapidamente. Se tem alguém contaminado, espirra sobre, igual a gente falava, que tem até dentaduras que vêm da China, né? Você comentava, espirra ali, está contaminado. Obviamente, gotículas carregando as partículas virais ficarão depositadas. Aquilo vai ser embalado, aquilo vai levar alguns dias para chegar, até meses, né? Então, tudo vai depender dessa capacidade de o vírus suportar esse período de tempo ali naquele local. Tudo vai depender da capacidade de o vírus suportar o voo, as condições que ele vai vir para cá, mas se ele chegar ao Brasil, na tua casa, viável, e você colocar isso na boca, você pode ser infectado. Hoje nós não temos estudos que comprovem isso. Hoje nós não temos como saber, caso existam informações sobre isso. Eu, particularmente, não sei te posicionar sobre esse período de tempo que o vírus ficaria ali viável. Nesse momento, sem essas informações, o melhor é evitar a compra de determinados produtos vindos da China, até que tudo isso fique estabilizado, até que tudo isso seja esclarecido e que diminua o risco de infecção. Agora, com relação também, já que tudo começou lá com a história do morcego, e eventualmente o coronavírus pode infectar animal doméstico, o cachorrinho, o gatinho lá de casa? Existem tipos de coronavírus que infectam animais domésticos, existem tipos de coronavírus que infectam animais de reprodução, animais... O gado, por exemplo? Isso. E existem tipos de coronavírus que infectam animais selvagens. O que acontece é que muitas vezes esses vírus não têm a capacidade de infectar o humano. E o que aconteceu nesse caso em particular, do 2019 nCoV, é que por uma mutação, esse vírus ganhou essa propriedade e passou a infectar uma nova espécie animal, no caso, o humano. Agora, com relação aos profissionais de saúde, quem está nos acompanhando, obviamente, que é da saúde, deve estar tendo algumas orientações, porém, esse profissional é mais suscetível a ser contaminado. A gente tem que lembrar que no Brasil não existem casos confirmados, Sim. Somente casos suspeitos. Os profissionais devem tomar todas as medidas de prevenção, precaução. Utilizar os equipamentos de proteção individual, utilizar as máscaras adequadas, né, que fazem parte dos equipamentos de proteção. Até no exame de laboratório, por exemplo, o biomédico que vai fazer um exame de laboratório de fezes ou de urina, de repente ele precisa se preocupar com isso? Ele Também, tem que usar uma máscara, usar uma luva adequada, porque ele vai manusear esse tipo de material. Exatamente. E nesse manuseio, muitas vezes pode produzir aerossóis. Aerossóis são o quê? Partículas no ar.
e ele inalando isso daí pode se contaminar. Então esse é um risco de quem trabalha no laboratório, né? De acabar se contaminando. Por isso, a importância do uso de equipamentos de proteção individual. A gente sabe que hoje os profissionais que estão em contato com esses pacientes, esses profissionais da saúde, eles também estão em quarentena, né? Para evitar qualquer possibilidade de uma propagação ainda mais intensa desse vírus à população. Então, cuidados como lavagem das mãos, uso de roupas adequadas, no caso do coronavírus, para cuidar somente desses pacientes, depois essa roupa é substituída, né? Mas se a gente for trazer para a nossa realidade atual aqui, os profissionais da saúde têm que tomar sempre muitas precauções, né? Com lavagem de mãos, equipamento de proteção individual. Muitas vezes, mesmo os profissionais da saúde acabam por se esquecer, acabam cuidando de um paciente aqui que está com uma determinada virose, e daí já leva a mão aos olhos e acaba ficando doente por isso. O que acontece também é que os profissionais da saúde acabam que depois de trabalhar um período de tempo em hospitais, laboratórios, ficam de certa forma imunes a alguns tipos de vírus. Então, a princípio ficam um pouco mais doentes, depois ficam um pouco mais imunes do que a população em geral. Mas isso não significa que não devam utilizar os equipamentos, lavar adequadamente as mãos, porque tem a questão da resistência das bactérias cada vez mais resistentes, e a capacidade dos vírus de mutação, novos vírus, novas possibilidades de infecção. Agora, antibióticos, remédios, o que vem sendo pesquisado de forma paralela, porque tudo isso é novo e, consequentemente, o que vem sendo feito aí para eliminar esse problema? Na verdade, o tratamento para o coronavírus, não existe um tratamento específico para o coronavírus. O que a literatura tem mostrado para a gente e que os profissionais médicos e outros profissionais da saúde têm utilizado é o tratamento sintomático. Então, trata febre, se tem febre, trata dor, se tem dor, trata inflamação, caso exista inflamação. Um tratamento específico para o vírus não há. O uso de antibióticos é direcionado para o tratamento contra bactérias. Então, nesse caso da infecção pelo vírus, não se aplica, a não ser que exista a possibilidade aí de uma co-infecção bacteriana devido ao comprometimento pulmonar, pela pneumonia, pela insuficiência respiratória. E nós temos aí a possibilidade de uma vacina, né? A China, logo que publicou essa epidemia, em 2 dias, já publicou cientificamente as características do material genético do vírus, e a comunidade científica, de uma maneira geral, tem trabalhado no desenvolvimento dessa vacina, e é certo que aí para os próximos meses, quem sabe para o 2º semestre, já exista a possibilidade de uma vacina, né, para o coronavírus, para esse tipo de coronavírus, e quem sabe até lá também nós já tenhamos adaptações virais que diminuam essa capacidade de gerar tantas mortes nos indivíduos que são infectados. Agora, por outro lado, o coronavírus, graças a Deus, aí não chegou no Brasil, a gente está na torcida para que isso não chegue. Os médicos brasileiros estão aí também preocupados, estão pesquisando, junto com pesquisadores de todo o mundo. Porém, nós temos um problema sério, que é um assunto que em Sorocaba virou já calamidade pública, que é a dengue. A gente esquece de falar da dengue, de que tem que tomar cuidado com o quintal de casa, e de repente a gente fica aí falando de coronavírus, e a dengue está matando em Sorocaba e região. Pois é, o pessoal brincava mais cedo que a dengue é o coronavírus de Sorocaba. Então a gente de fato tem que se preocupar. A população está em pânico. Com razão aí? Com razão. Da dengue. Com razão, esse pânico por conta do coronavírus, mas isso tem que ser dosado e a gente tem que se preocupar com aquilo que está no nosso entorno. Então a gente tem que se preocupar com aqueles entulhos, com aqueles pneus, com aqueles vasos de plantas, flores que ficam ali. Agora é um período de chuvas, então aumenta o número de mosquitos do Aedes aegypti,
E o Aedes aegypti pode transmitir não somente a dengue, né? Mas a zika, chikungunya. Então a gente tem que tomar cuidado, e Sorocaba hoje vive uma epidemia de dengue. E, em partes, a responsabilidade por isso é compartilhada, né, pelo poder público, que também precisa investir na limpeza de terrenos, etc., né, e a disponibilização de médicos e o sistema de saúde, e, em partes, essa responsabilidade é nossa também, porque dentro de casa a gente pode ter locais inadequados, onde a água fica parada, casas abandonadas, o terreno que a gente passa em frente e aponta o dedo, olha, é culpa da prefeitura, mas o que nos custa ir até lá e fazer nossa parte, retirando aquilo que está causando causando ali... O reservatório de água, né? O reservatório de água. Quer dizer, que é uma tampinha de garrafa que fica ali, vai acumular água, aquela água pode ser também o procriador de um mosquito da dengue. É verdade. Aí nós mostramos recentemente, a TV Tem aqui em Sorocaba, mostrou uma cena dantesca que foi no Largo do Rosário, em Sorocaba, aquela fonte que está com o motor desativado há bastante tempo, a água estava totalmente turva, centenas de larvas ali, tá, nadando naquela água parada. Exatamente. No centro de Sorocaba. Quer No dizer centro de Sorocaba. Aí é uma bomba pronta para explodir. Pronta para explodir, sem dúvida. E até mais cedo eu fui questionado sobre a questão da vacina para dengue, né? Hoje essa vacina não é disponibilizada na rede pública, né? Existe a disponibilização de um tipo de vacina aprovado pelo Ministério da Saúde, mas em redes privadas. E o SUS, de maneira geral, o Ministério da Saúde, tem investigado, tem buscado informações sobre tipos de vacinas direcionados contra a dengue, e é muito interessante que essa vacina da dengue, né, que é disponibilizada em empresas privadas, ela só pode ser aplicada, segundo a literatura, né, o próprio Ministério da Saúde, em pessoas que já tiveram dengue. Isso porque os estudos mostram que em pessoas que não tiveram dengue, uma vez que foram submetidas a essa vacina contra a dengue, caso elas venham a ter uma infecção, a infecção se torna mais grave. Então esse é um dos motivos da vacina não ser disponibilizada amplamente na rede pública, né? Pelo risco de uma doença mais grave à população, e mesmo assim os órgãos públicos têm tentado aí encontrar uma vacina eficaz com menos problemas, e a gente tem que fazer nossa parte, não ficar esperando, evitar água parada. Foi lá no Largo do Rosário, viu aquele problema, a população já fez o quê? Já acionou a TV Tem foi lá, mostrou, fizemos nossa parte, agora a gente tem que esperar que os órgãos públicos sigam até lá e façam a parte dele, que é limpar aquilo lá. E secar aquela água, né? Secar aquela água. Professor Dr. Eric Barioni, quem quiser conversar com o senhor, convidar para uma palestra, trocar uma ideia, quer ter outras informações sobre o curso de Biomedicina da Uniso, como é que pode fazer? O e-mail institucional é mais fácil? O e-mail institucional é mais fácil, pode entrar em contato comigo pelo Eric, eric.barioni, né? B-A-R-I-O-N de navio e de igreja, eric.barioni, @prof.uniso.br. Muito obrigado, doutor Eric, pela sua participação no programa. Sucesso para o senhor agora nesse ano que está começando. Eu agradeço mais uma vez, sucesso para você também, para toda a equipe, e sucesso para todos que assistem aqui a nossa Uniso Comunidade. Fiquem atentos, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, e a Sociedade Brasileira de Infectologia estão lançando boletins regularmente com as últimas notícias. Acesse o site saude.gov.br, novo coronavírus. Aí a fonte é oficial, saude.gov.br, novo coronavírus. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Nos siga nas redes sociais. Até o próximo programa. Até lá!